Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Barros, professor de língua inglesa. Vamos continuar nossa jornada rumo ao Exame Nacional do Ensino Médio. E na avaliação de texto, na análise textual de hoje, nós ainda iremos trabalhar a habilidade 6, no qual nós temos um comando incompleto e a completitude do comando, ou seja, da frase, tá certo? Que vem lá na questão, ela está complementada direta no texto. Eu chamo de quê? Comandos de frases incompletas, tá certo? Então nós vamos trabalhar esse eixo hoje, junto com a habilidade 6. Para isso, nós iremos trabalhar um texto no qual nós iremos analisar a cultura de um festival, não é? Os traços culturais de um festival que acontece no Japão. Então, prestem atenção. O título nos diz o seguinte: Saidaiji-io, Near Naked Crowds Hunt for Lucky Sticks at Japan Festival. Então esse Saidaiji-io, não é? São multidões quase peladas, olha só, near naked, seminuas, pode-se dizer, em busca de quê? De pauzinhos da sorte em um festival no Japão. Então é como se as pessoas, né, multidões saíssem seminuas atrás de pauzinhos da sorte em um festival no Japão, ok? Então vamos lá. Thousands of near-naked men seeking luck have scrambled to find two sacred sticks as part of an ancient Japanese festival. Então, de acordo com o nosso Map Vocabulary, ele diz o seguinte, que milhares de homens seminus procuram, né? Eles se espalham à procura de quê? De 2 gravetos, tá bom? De 2 gravetos sagrados, como parte de um festival japonês antigo. O segundo parágrafo ele diz: It's thought about 10,000 men wearing white loincloth took part in the ceremony at the King's Ryozoan Saidaiji Buddhist Temple in Okayama on Saturday. Então ele diz assim: pensa-se que cerca de 10 mil homens, olha só a questão do about. Toda vez que eu tenho um about junto com um número, vai ter a ideia de cerca, tá? Aproximadamente. Então, cerca de 10 mil homens vestindo em tangas, tá? Vestido com tangas, aquelas tanguinhas seminus, que os deixa seminus, como parte de uma cerimônia em um templo budista, em Okayama, no sábado. O terceiro parágrafo vai nos dizer: Participants were purified in water before scrambled to find sticks that had been thrown into the crowd. Então, os participantes, eles primeiro foram o quê? Purificados. Observe essa estrutura. Was purified. Eu tenho voz passiva, que é o verbo to be, mas o verbo no particípio. Então, elas foram purificadas em água antes de elas o quê? Antes de elas se espalharem para encontrar estes pauzinhos, esses gravetos que foram jogados no meio da multidão. Those who found the 20 centimeters longer sticks called shiny are believed to be the luckiest men of the year. Então, aqueles que encontrassem os gravetos, os pauzinhos de 20 centímetros de largura, chamado de Shing, ou Shang, tá certo? Acredita-se ser os homens mais sortudos do ano, tá bom? Então, olha a referência. Esses gravetos de exatamente 20 centímetros, por quem ele é encontrado, é agregado a estes homens, são agregados a este homem o valor de sorte, não é? Então, ele vai ter muita sorte durante aquele ano. This was the 510th anniversary of the Saidaiji-io Festival, which dates back to the Muromac period of Japanese history. Então, ele diz que esse foi o aniversário de número 510, tá? Do festival Saidaiji-io, que
traz de volta, não é? No qual ele data lá do período Muroki da história japonesa. Vamos ver de que forma a questão com inferência, tá certo? Ou seja, no qual ela vai ter o seu comando incompleto, ela vai acontecer. Olha só, rituais são comuns em diferentes culturas. De acordo com o texto, o festival Saidajin-yo. Então, ó, de acordo com o texto, este festival, e aí, cadê a completitude sobre o festival? Letra A. Apresenta quase meio milênio de história, sendo comemorado em um templo budista japonês. Eu tenho aí o quê? 510 anos de aniversário. Então, olha só, é mais de meio milênio. Ele diz quase meio, tá errado. Celebra os guerreiros do Japão que fizeram história durante o período intitulado Muroki. Ele não faz nenhuma referência em relação a guerreiros, que eu chamo de warriors, tá? Então tá errado. Letra C. Permite que os homens japoneses purifiquem suas mentes através de sacrifícios e penitências. Olha só, galera. Eles não vão sacrificar, eles não vão purificar as suas mentes, tá bom? A partir de sacrifícios e penitências. Pelo contrário, eles purificam os seus corpos para participar do festival. Tá falso. Assegura aos que acharem 2 gravetos sagrados o título de os homens mais sortudos do ano. Vamos ver onde é que eu tenho essa referência, essa completitude. Observa para mim no quarto parágrafo. Those who found the 20 centimeters longer sticks called Shing are believed to be the luckiest men of the year. Olha só a referência, a completitude do enunciado. Então o gabarito correto seria o quê? Seria a letra D. Mas professor, e a letra E? Garante aos homens que dele participam a realização de um bom casamento ao longo da sua vida. Em momento algum ele inferiu, né, o texto nos leva a inferir que a sorte está voltada para o casamento, e sim como sorte como um todo, em toda a sua abrangência. Então o melhor gabarito seria a letra D. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, dessa análise, e eu encontro vocês na próxima aula. Obrigado!